A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma série de videoaulas da Escola Dominical. Todos os alunos, professores, superintendentes, coordenadores, pastores, todos os que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da Escola Dominical há mais de 20 anos e é um prazer repartir aqui com vocês e interagir com vocês através do YouTube. Se não está inscrito ainda, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificações para o YouTube sempre te informar quando tiver conteúdo novo por aqui. Compartilhe o link desta aula nos grupos de WhatsApp com os seus alunos, com outros professores de outras cidades. Assim, você me ajuda a ajudar muito mais pessoas através da sua rede de contatos. Interaja com o canal, porque no YouTube, para o canal crescer, é preciso interatividade. É uma forma que tem de você patrocinar o nosso conteúdo e o nosso trabalho. Então, faça aqui o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste, a importância do nosso conteúdo, deixe perguntas aqui também, como fez aqui Fera da Silva. Meu Deus, graça e paz, acabo de chegar aqui no seu canal, enfim. Juliane Farias esteve comentando, Jonathan William, Isabela Cristina, Rosa Patrícia, Aparecida Almeida, Rosa Assis, Charlane Alencar, Silvana Durães, Maria Antônia, Dinaldo Cruz e muita gente que comenta aqui os nossos vídeos. Deixe o seu comentário, isso nos motiva, isso nos ajuda a continuar fazendo esse importante trabalho. Pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, pegue lápis, caneta e vamos estudar a Escola Dominical. Estudar a Escola Dominical, irmão? Nossa vida. Respira, respira. Pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, bloco de anotações, lápis e caneta e vamos juntos para mais uma aula da Escola Dominical. Lição 3, classe de jovens. Lição 3, classe de jovens. Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Essa lição começa com, a gente vai perceber ali o aperto de Deus, o chamado ao arrependimento, e ela termina exatamente com essa parte do arrependimento, mostrando a graça e misericórdia de Deus à disposição das pessoas. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Mesmo em um contexto de desastre natural e apatia religiosa, Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Bom, nós vamos aqui tratar nesta lição, o texto está em Joel 2, do 28 ao 32, eu estou procurando aqui um texto, isso, maravilha. Joel iniciou sua pregação a partir de um desastre natural, a praga dos gafanhotos. Enquanto Osés se apropriou de uma tragédia pessoal para compor sua mensagem, Joel se utilizou de uma calamidade nacional para escrever as linhas do seu sermão profético. Primeiro aqui no texto, no livro de Joel, tem a descrição histórica da devastação de Judá, imposta por gafanhotos. Depois tem o anúncio do juízo divino, seguido por uma promessa de restauração futura sem precedentes. Tá? Então, Joel teve uma ampla visão do futuro e enxergou o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Esta que é uma das profecias mais famosas do profeta Joel. As pessoas podem às vezes não saber onde está escrito o texto, onde está Joel na Bíblia, mas já ouviu. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Enfim, profeta Joel, o profeta Joel. Seu nome Joel, no hebraico Yoel, significa Yahvé, Deus. Eu estou tentando ler aqui em hebraico, enfim. O Senhor é Deus. Na cultura hebraica, o nome não é dado pela beleza, mas pelo seu sentido espiritual. O pai dele se chamava
Petuel, que significa persuadido por Deus. O que se conclui daí é que Joel, o pai de Joel, Petuel, era um homem temente a Deus, tá certo? Joel surgiu ali no cenário para pregar o significado do seu nome. O Senhor é Deus. Ele não pregou em um momento aí de prosperidade, em um momento de bonança na nação, pelo contrário, ele pregou num momento muito complicado, de agonia, de infortúnio, enfim. E é nesse tempo que Deus chamou Joel para exercer o seu chamado, o seu ministério. Nós devemos atender o chamado de Deus em tempos favoráveis e desfavoráveis, não é? Já diz um ditado popular aí, muito interessante, verdadeiro, embora eu tenha cuidado com ditados populares, mas isso é interessante. Mar calmo não faz bom marinheiro. Então foi no meio desta tempestade toda que estava vivendo aquela nação, dessa tragédia agrícola que eles passaram, que Joel é chamado a profetizar. Para quem que ele vai profetizar? Ele é citado na Bíblia em 2 ocasiões, sendo uma única vez em cada um dos testamentos, a primeira na apresentação do seu livro e a segunda no cumprimento da promessa lá em Atos 2:16. Não tem muitas informações aqui sobre o texto, sobre a vida de Joel, mas a maneira como ele escreve demonstra familiaridade com o templo, com as cerimônias do templo, o que indica que ele talvez fosse até mesmo um sacerdote ou um profeta do templo, não é? Ele profetiza para Jerusalém, os filhos de Sião, em princípio para o seu povo, mas a sua profecia acaba abrangendo aí toda a igreja, tá certo? Então, existe uma abrangência escatológica na mensagem de Joel, é isso que nós devemos ficar atentos. Ele profetizou, alguns debates aí sobre o tempo que ele profetizou, não é? Provavelmente ele foi contemporâneo de Amós, outros acreditam que ele veio na época de Eliseu. A tradição judaica considerava o livro de Joel mais antigo entre os profetas maiores e menores, tá? Mas enfim, o livro de Joel não faz nenhuma alusão à Babilônia, à Síria ou Síria, né? Que eram os inimigos aí desta época, que eram outros. A idolatria não representou um problema em sua profecia, considerando que durante o reinado de Joás o período de adoração a Baal tinha terminado. O problema do povo não era a idolatria, mas a apatia. O indiferentismo religioso é tão grave quanto a apostasia religiosa. Podemos dizer que a apatia é o prelúdio da apostasia. Então eu costumo dizer que a indiferença é o grande perigo dos dias que nós estamos vivendo. Indiferença. Crentes mornos espiritualmente, neutros espirituais. Na verdade, indiferença. A indiferença conduz à apostasia. É tanto que um dos textos que mais me chamam a atenção aqui em Joel está aqui em Joel capítulo 2 e versículo 12. Contudo, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração com jejum, choro, pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com o vosso coração para Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça possível. É possível que ele volte atrás e se arrependa e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Então, Joel está dizendo que eles tinham por costume oferecer sacrifícios e externamente apresentar a Deus uma demonstração de arrependimento, rasgando as vestes, para que as pessoas vissem, olha que pessoas humildes, olha como que eles se humilham, mas o coração estava endurecido, o coração estava distante de Deus. Por isso que, olhando a palavra de Deus, nós vamos perceber que a atenção de Deus está voltada sempre para a nossa intenção e motivação. Por isso que Deus não olha a aparência. Porque a aparência eu posso aparentar vida com Deus. Eu posso aparentar humilhar-se diante de Deus. Mas o meu coração pode estar completamente distante de Deus. Então é neste cenário que Joel vai profetizar. Ele usa aqui estas palavras...
Porquanto ele é tardio em irar-se, magnânimo, misericórdia, compassivo, paciente, capaz de arrepender-se. Isso parece contrapor o que diz Levítico, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Então, arrepender aqui não significa que Deus mude de opinião. Arrepender-se significa que, para o ímpio, para o iníquo, já está determinado juízo, castigo. Mas para quem se arrepende, graça e misericórdia. Então, não é que Deus muda, mas eu recebo de Deus de acordo com a minha atitude. Se eu mudo de atitude, é claro, se eu me arrependo, eu vou receber juízo, castigo? Não, vou receber graça e misericórdia. Quem confessa e deixa alcança, misericórdia. O juízo é para quem não se arrepende. Está vivo, ainda dá tempo de se arrepender e alcançar a graça e misericórdia. Entendeu? Então não é que Deus mude de opinião. Ele manifesta a sua justiça. E sobre os ímpios, sobre os iníquos, desobedientes, justiça, castigo, ok? Mas sobre os que se arrependem, ele manifesta a sua graça e a sua misericórdia. Tópico 2. O contexto histórico de sua profecia. Aí nós vamos ter aqui a praga dos gafanhotos, não é? A praga aqui dos gafanhotos. A nação inteira foi devastada pela praga dos gafanhotos, tá? Nós devemos lembrar que Israel, a economia de Israel gerava em torno da agricultura. Então, uma praga de gafanhotos é bom nem falar sobre o Brasil. O Brasil vem tendo recordes na sua safra, né? Se tivesse qualquer praga que tivesse, pronto, isso teria um problema hoje, né? E naquela época também, teria um problema no mundo todo, porque o Brasil exporta soja e grãos para o mundo todo, certo? É o maior exportador, um dos maiores exportadores, acho que é o segundo ou terceiro. A ideia do profeta é registrar para as gerações posteriores o relato da catástrofe que atingiu a nação. Trata-se de um evento histórico. A devastação foi total. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão. No original hebraico aqui não são 4 tipos de gafanhotos, não é? Diferentes, insetos diferentes, mas é o mesmo inseto em diferentes fases de desenvolvimento. A lagarta é o estágio inicial, não é? Quando não tem asas, consegue apenas roer. O gafanhoto é o estágio que ele começa a procriar e se multiplicar. A locusta desenvolve asas, mas ainda não voa, mas já consegue saltar e devorar. Agora, o pulgão é o gafanhoto já completamente desenvolvido com as suas asas, e aí por onde ele passa, a destruição é completa. Agora preste atenção, o que levou o povo a esta situação foi o descaso com Deus. Eles abandonaram a Deus. Então, guarda isso. O fruto de quem vira as costas para Deus sempre será amado. É uma escolha? Fique à vontade? Sim, sempre será amado. E eu tenho meditado muito que a pessoa pode se afastar de Deus e algumas coisas podem até dar certo, mas não adianta nada, porque no final, distante de ti, Senhor, não posso viver. Então não resolve nada. Pode ter sucesso profissional, pode ter o sucesso que tiver na vida. Longe de Deus, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então a gente precisa tomar cuidado para não entrarmos pelo caminho da indiferença. Os compatriotas de Joel agiram com indiferença diante da tragédia. Eles viram isso aqui e nada mexia com eles. Isso simplesmente não incomodou eles, a ponto de eles se voltarem para Deus. Então ele começa a sua mensagem fazendo uma invocação solene para chamar a atenção do povo. Ouvi isto, escutem isso, preste atenção nisto, não é? Ele fala, embriagados, despertai e chorai, todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Ou seja, não há motivo para a festa. Não há motivo para a festa. Os campos estão arrasados. Despertai, lavradores, chorai, viticultores, sobre o trigo e a cevada, porquanto a colheita do campo foi toda destruída.
Sacerdotes devem se vestir de pano de saco. As virgens deveriam se lamentar. Não havia sequer material para oferecer o culto a Deus, para oferecer oferta ao Senhor. E esta interrupção do culto deveria ser considerada uma grande calamidade. Mas o que incomoda Joel é a indiferença da sua geração diante de tudo aquilo. Ou seja, Deus está permitindo esta situação para chamar a nossa atenção, para nos despertar. Mas diante disso, esse povo responde com insensibilidade espiritual. Ou seja, a adversidade na vida de quem está diante de Deus é um alerta de Deus, é um chamado de Deus, é um chamado da graça e da misericórdia de Deus para a pessoa se voltar para Ele. Deus poderia simplesmente abandonar os homens, mas Ele, na sua graça e misericórdia, Ele cria meios, mecanismos, estratégias de nos chamar a atenção para nos voltarmos para Ele. O verdadeiro cristão se vale de todos os momentos para buscar ao Senhor. Na tristeza, clama pelo socorro. Na alegria, louva-o com gratidão. Então, como é que pode? Deus está corrigindo. A adversidade está chegando. E o povo não se arrepende, o povo não muda. Enquanto o primeiro capítulo narrava um acontecimento histórico, o segundo previa uma calamidade que assombraria a nação. A derrota para uma nação estrangeira. Parecia que Joel estava descrevendo um futuro ataque de gafanhotos, pois falava de um dilúvio escuro com milhares, a ponto de não passar, não é? A luz do sol. Em suas palavras, o exército invasor seria obstinado. Olha o que diz aqui, ó, o versículo 3 do capítulo 2 de Joel. Diante deles vai uma espécie de fogo devorador e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás deles fica um deserto arrasado. Sim, por onde passam, nada lhes escapa. Nada lhes escapa. Olha o 6. Perante eles os povos se contorcem, apavorados e aflitos. Todos os rostos ficam pasmos de medo, pálidos de medo. É demais. Ou seja, Deus nunca permite a manifestação de sua ira sem antes avisar e chamar as pessoas ao arrependimento. Nunca. Então, diante de tudo isso, não era tempo de ficar indiferente, olha o trem, passivo. Era preciso se voltar para Deus. Quando não aprendemos as primeiras lições, outras nos alcançarão. Por isso é fundamental que desenvolvamos o quanto antes a maturidade para entendermos o que Deus deseja de nós diante das situações que estamos vivendo. Quando Deus nos chama para perto dele, a pior alternativa é tentar fugir mais. Lembra de Jonas? Fugiu de Deus. Fugiu? Tempestade, baleia, abismo. Agora, o que é interessante, tudo isso era misericórdia de Deus. Tudo isso era a misericórdia de Deus, abraçando Jonas, dizendo, você precisa mais de mim do que eu de você. Você precisa mais de mim do que você imagina. Isso é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus corrige a todo que ama e açoita a todo que recebe por filho. A disciplina, a correção é um sinal de amor. E é um sinal de paternidade. Porque quem não é corrigido não é filho. Quem rejeita a correção, rejeita a paternidade. Meu Deus do céu. Misericórdia. Guarda isso aí. Quem rejeita a correção, rejeita a paternidade. Tópico 3. O poder do Espírito Santo nos últimos dias. Joel conclamou seus compatriotas ao verdadeiro arrependimento. A expressão agora mesmo revelou a urgência do apelo. Arrependimento não é algo que pode ser procrastinado.
Na Bíblia, arrependimento é sempre para hoje. A Bíblia diz que, o profeta afirma aqui que Deus não se deixa enganar com falsos arrependimentos ou rituais aparentes. A conversão deve ser de todo o coração. Dois textos que me chamam muita atenção aqui, é esse aqui de Joel 2, 12 e 13 e Isaías 29, 13, que diz: esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim, longe, longe, longe. Mas a conversão deve ser de todo o coração. Buscai ao Senhor de todo o coração, de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. A penitência deveria ser profundamente sentida, não era uma questão meramente ritual. Eles deveriam rasgar o coração e não as mentes. E eu posso dizer que, assim como naquele tempo, é tempo de chorarmos diante do Senhor. Clamarmos por seu perdão, por sua misericórdia, por sermos muitas vezes insensíveis à sua palavra, por tratarmos as coisas de Deus com tanto relaxo, por acharmos que porque Deus nos ama, nós podemos fazer o que queremos, viver a vida que queremos. Isso não é graça, isso não é liberdade. A liberdade não é um chamado para pecar, mas para viver livre do pecado, porque quem vive no pecado é escravo dele. Os sacerdotes deveriam chorar e clamar pelo povo. Eles estavam tão envolvidos com a política na frente do governo, né, que deixaram suas atividades sacerdotais de lado. Era preciso voltar a interceder pelo povo. A promessa do derramado do Espírito Santo requer de nós uma conversão sincera e uma entrega total. É preciso nos voltarmos para o Senhor com verdade no nosso coração, com verdade nas nossas orações. Eu digo que muito temor, muitas vezes a intenção de quem produz grandes eventos, ela é muito boa. Mas mais importante que colocar uma geração toda de pé pulando ao som de música dançante, luzes, colocar essa geração de joelho. Essa geração precisa de joelho. Essa geração precisa se ajoelhar diante do Senhor. Para que tem que orar de joelho? É porque de joelho é melhor. É porque de joelho é a atitude de maior rendição que você tem. Você pode ver que você não se ajoelha diante de quase ninguém. Na verdade, num país livre como é o nosso, ninguém. No máximo a gente abaixa a cabeça, estende a mão, bate a continência. Mas diante de Deus é de joelhos. E não adianta recusar, não adianta endurecer, porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E esse dia está mais perto do que se imagina. Então a entrega ao Senhor tem que ser total. O arrependimento muda destinos. Mediante a conversão sincera, Deus prometeu derramar fartura. A resposta viria com a providência dos mantimentos que antes estavam escassos, trigo, vinho, óleo. Ou seja, a mudança de comportamento não muda o coração de Deus, muda o destino. Né? Para os insolentes, para os rebeldes, vocês estão indo ladeira abaixo, irmão. Vocês estão indo para o buraco. Peraí, a gente se arrependeu. Opa! Mudou o destino. Olha que coisa. Deus está dando oportunidade, Deus está chamando a atenção. Não é? A resposta viria com a providência divina. Deus prometeu agir não apenas como provedor de recursos, mas como protetor de seu povo. Ele prometeu mandar ali os recursos naturais e o próprio desenvolvimento, a colheita dos frutos que seriam derramados sem medidas, ou seja, a bênção de Deus ofusca a tragédia
quando nós nos arrependemos, quando nós nos humilhamos. A tragédia era grande, sim. A tragédia era algo inimaginável, era um caos total, sim. Mas para uma geração que se arrependesse diante do Senhor, a restauração seria completamente maravilhosa. Seria algo jamais visto sobre aquele povo, a restituição. Deus promete a restituição de tudo o que foi perdido. Toda restauração tem um propósito de revelar a presença de Deus e fornecer para nós motivos de uma adoração verdadeira e ininterrupta. Deus deseja sempre o nosso bem, sempre, mas permite, por amor, para um efeito pedagógico, a adversidade para nos instruir. É como aquela criança que o pai fala, uma hora precisa corrigir, uma hora precisa tirar o brinquedo da mão dela, precisa tirar o smartphone da mão dela, uma hora precisa colocar ela no cantinho da disciplina. Por isso que a Bíblia diz, não desprezes a disciplina do Senhor, porque Ele corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Nós vamos achar aqui esse texto que diz, não desprezes a correção do Senhor. Muito bonito esse texto, provavelmente está em Provérbios. Não desprezes a correção do Senhor, certo? Olha, Jó 5,17, feliz é o homem a quem Deus corrige. Atos 17:11, bem-aventurado é o homem a quem Deus... Jó 5,17, bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Olha só, Provérbios 3,11, olha aqui, Provérbios 3,11, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão. Olha que coisa. Então, nós não devemos desprezar a repreensão do Senhor, porque a repreensão do Senhor, ela traz a voz da instrução, porque Deus a faz com um olhar de amor. A bênção material vem acompanhada da graça espiritual. Joel profetizou sobre uma nova era inaugurada após o arrependimento. Pedro interpretou-se depois como sendo os últimos dias. Os últimos dias representam um período bem abrangente, que começa com a primeira vinda de Cristo na terra, a sua encarnação, e se encerra com a sua segunda vinda, o arrebatamento. O derramar do Espírito Santo marca o período da dispensação da igreja. Atualmente vivemos o cumprimento da profecia de Joel. Lá no Antigo Testamento, só os sacerdotes e profetas recebiam essa unção. Agora, hoje, esta bênção do Espírito Santo é universal, não só para Israel, mas para todos os povos, homens e mulheres, jovens e velhos, servos e livres. E os efeitos da efusão do Espírito Santo são as profecias, sonhos e visões, cujo propósito é gerar a nossa edificação. Então, o livro termina com uma promessa de restauração completa da parte de Deus para a nação de Israel e para todos nós, se nós nos curvarmos diante da soberania de Deus. E sim, nós já estamos vivendo o tempo do derramar do Espírito Santo. Nós já estamos nisso. Nós só precisamos buscar, nos render diante do Senhor para experimentar o que começou em Atos dos Apóstolos, mas que está disponível para todos nós nos dias de hoje. Amém, meus irmãos? Lição 3, classe dos jovens, foi essa. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, mande para os seus alunos e até a próxima lição. Forte abraço, boa semana. Fiquem com Deus.